Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Hoje nós estamos aqui com nossa convidada, Sayonara, ela que é contadora e vai compartilhar um pouco aqui com a gente dicas básicas para você iniciar ou crescer o seu negócio de forma organizada, de forma estruturada. Sayonara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz para estar passando um pouco da minha trajetória, do meu conhecimento aqui hoje para vocês. Maravilha. Sayonara, compartilha um pouco com a gente como é que você começou a atuar, a se envolver, se aproximar da contabilidade. Então, em 2009, eu formei em 2007, em 2009 eu fui para São Paulo, né, trabalhar e também já buscar estudar junto lá em São Paulo. Chegando logo, já consegui um emprego, um trabalho em contabilidade, no escritório de um amigo. Só que eu só fazia tipo motoboy, só na rua, entregando documentos para os clientes. E aí, meu patrão contratou uma outra contadora para me estar ensinando contabilidade. O tempo que eu não tinha de estar na rua, eu estava no escritório já fazendo alguma coisa de contabilidade, parte fiscal, e isso eu fui criando conhecimento de todas as áreas. E aí veio um curso técnico, que eu consegui uma bolsa, comecei a gostar. Eu fui no intuito de fazer farmácia, acabei trabalhando em contabilidade e comecei a gostar. Então, estudei pelo Senac, o técnico. Quando eu terminei, já consegui uma bolsa já para a faculdade, né? E me formei. Quando eu me formei, aí eu já estava casada, e aí eu falei, não, vamos embora. Vamos voltar. E aí eu e meu esposo viemos, chegando aqui, fui com a cara e a coragem, abri o escritório em 2016. Eu já tinha uma bagagem, né, porque eu trabalhei em todos os setores do escritório, então assim, isso me fortaleceu para ter a coragem de abrir o escritório, porque eu sabia um pouquinho de cada área, então dava para mim trabalhar sozinha. Então, foi eu e meu esposo. Abrimos o escritório, não tinha nenhum cliente, e aí foi aos poucos. Então, em 2016 abri, aí foi conquistando 1 e 2 clientes. Em 2017, eu tive uma grande realização, que foi trabalhar na área da perícia. Consegui, muita dificuldade, entrar em um cartório, num fórum em Salvador. Estou até hoje. Hoje já presto serviço na área federal, na Justiça do Trabalho e a estadual. Então, ao longo do tempo, hoje eu já tenho uma carteira de mais ou menos mais de 100 clientes, fora esses outros trabalhos que eu faço. Então, graças a Deus, foi esse emprego que eu tive em São Paulo, de 3 escritórios, né? Que depois eu fui para o interior de São Paulo, lá eu também trabalhei em outros escritórios. Fui coordenadora de uma rede grande de material de construção também na área fiscal. Então, isso só foi me trazendo conhecimentos que me possibilitou hoje ter meu escritório, né? Então, essa é a minha história. Muito bem. Muito bom, né? É uma trajetória aí já há bastante tempo, né? No mercado. Com certeza. Sayonara, tem uma dúvida que geralmente os empreendedores têm, né? Sobre o regime tributário. Qual seria o regime tributário ideal para iniciar um negócio? E qual seria o momento ideal também para você fazer uma alteração de regime? Compartilhe um pouco com a gente aqui, porque eu sei que certamente muitas pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo, tem esse tipo de dúvida, né? Algumas pessoas estão crescendo o negócio, estão naquela dúvida, pô, será que já está na hora de mudar? Ou alguém está querendo começar e, pô, será que vale a pena começar? Em qual regime? Compartilhe um pouquinho. Então, hoje, essa questão do regime tributário, ela está pegando muito com, assim, muitos empresários. Hoje não tem esse regime tributário certo. Esse aqui vai ser melhor para mim. Porque hoje vai variar muito pela questão do ramo da atividade, questão de faturamento, já implica a questão de folha de pagamento. Então, hoje nós temos 3 regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, que um diferencia do outro a questão de faturamentos. Mas não quer dizer que uma empresa pequena, hoje, ele não possa ser de um lucro presumido, ele pode optar. O que eu indico, o que eu falo para os meus clientes? Tem que analisar hoje produtos.
O que você está vendendo? Qual serviço você está prestando? Então, isso... hoje eu vou abrir uma empresa. Muitos aqui falam assim, já vou para o Simples Nacional. Eu tenho clientes que a gente já abriu uma empresa e já foi direto para o lucro presumido. Porque não compensa, né, a carga tributária do produto que ele oferece para o mercado, ele ir para o Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, ele mudou. Hoje ele tem uma alíquota variável, quem fatura acima de 180 mil. Então, ele vai começar a oscilar, então ele só vai subir. Então, tem que fazer um planejamento tributário. Eu tenho clientes hoje que faturam pouco e está no lucro presumido, mas tenho clientes que faturam acima de 100 mil e está no Simples Nacional. Mas um tem uma folha de pagamento altíssima de 10 a 20 funcionários e o outro já não tem. Então, isso vai implicar muito na questão da escolha do seu regime. O regime tributário ideal, não posso te afirmar qual que vai ser. Isso é um planejamento que toda empresa, as novas empresas que estão iniciando, certamente pode acontecer de ir para um lucro presumido ser melhor, sim, mas a maioria vão para um Simples Nacional, mas não quer dizer que vai ser o melhor. E o momento de mudar, isso tudo tem que ser uma análise, o planejamento, faturamento, folha de pagamento, o produto que está vendendo, qual é a carga tributária, a classificação tributária desse produto. Nós temos hoje impostos federais, PIS, COFINS, impostos estaduais, ICMS, que tem uma diversidade de tributação. Então, assim, vale analisar cada situação. Antigamente não era o regime tributário melhor, mas hoje já mudou muito. Hoje temos também produtos no Simples Nacional que tem essa isenção. Nem chega a ser uma isenção, chama produtos monofásicos, que já vem pago lá na primeira cadeia que a gente chama, primeira cadeia são as indústrias, né? Então, assim, tudo é feito uma análise. Eu faço análise dos meus clientes. Tenho muitos clientes do Simples Nacional, que eu faço um planejamento, chega mais ou menos outubro, novembro, já começo a estar fazendo esse planejamento, analisando todo o faturamento do ano, pego a folha de pagamento e vejo se ele está a opção dele, muito imposto está pagando, e ir para um lucro presumido. Aí eu passo para os meus clientes. Todo ano, 2 anos para cá, eu já tive de vários clientes, de vários tipos de atividade, que mudou para o lucro presumido. E tenho clientes também hoje que já abriu empresa já foi logo para o presumido. Revendedor de gás, combustível. Então, muitos desses produtos, empresas, já compensam no lucro presumido. Empresa de hortifruti também compensa estar no lucro presumido. Então, assim, tudo é análise. Faturamento. Tenho empresas, clientes que faturam 100 mil, mas está no Simples. Porque não compensa o presumido, porque tem uma folha grande, né? De 10, 20 funcionários. Mas tem empresas que têm uma folha de pagamento pequena, 3, 4 funcionários, faturamento de 20 mil, 30 mil, que foi para o lucro presumido. Então, tudo é análise. A gente não pode falar você vai ficar no Simples Nacional porque... Tem muito isso aqui, né? Porque você vai ser mais fiscalizado. Não existe isso. Hoje, do MEI, empresa MEI, para um lucro presumido, lucro real, é a mesma fiscalização. Tenho contatos com fiscais na Cefaz e falo, isso não existe mais. A gente fiscaliza o MEI. Hoje, nós temos vários MEIs sendo notificados por coisas erradas, por não estar seguindo a legislação. Então, não tem esse negócio, vou ficar no Simples porque não vou ser autuado, não vou ser fiscalizado. Não pense que isso vai acontecer. Tudo hoje é eletrônico. Tudo a Cefaz sabe toda a vida tudo que você compra, tudo que você vende. Então, não tem por onde você correr. Se a legislação te dá uma forma de você estar economizando no imposto de uma forma correta, não tem por que você não mudar o regime tributário. Que isso acontece todo mês de janeiro. Então, a gente tem dia 1º a dia 31 de janeiro para estar fazendo essa mudança. Recentemente, teve algumas alterações, né? Em relação ao MEI. E isso está fazendo com que as pessoas se movimentem de um regime para o outro. Você pode explicar como foi... Que tipo de mudança e o que está acontecendo para essas pessoas estarem assim nesse movimento? Porque assim, muitas empresas, muitas pessoas abrem o MEI, né, e deixam. Para mim não está mais interessante, não vou mais continuar com o MEI, e não encerram, não pagam as guias do MEI, e isso é acumulativo. Então, entrou mês para mês, vai gerando aquelas guias ali. E muitas empresas, eu tive um exemplo esses dias agora, que foi deixando já 1 ano, 2 anos sem pagar, e isso a Receita Federal veio e notificou para poder fazer a regularização. Como muitos não
nem viram essa notificação, porque tem todo um acesso, né, para receber essa intimação. E acabou sendo excluído, né, foi excluído do MEI, do Simples Nacional. E aí, o que acontece? Aí é um grande problema. Você só tem um período de janeiro para regularizar e optar novamente pelo Simples Nacional, porque uma empresa MEI é bem pequena, né? Um faturamento de até 81 mil. Então, assim, a partir do momento que a Receita Federal exclui esse regime tributário dele, então ele já é obrigado automaticamente, já foi para o presumido ou real. Aí nisso vem os problemas. Não viu, não sabe que aconteceu isso, chega agora no mês de abril, março, abril, já iniciou os processos de declarações, que são diferentes para lucro presumido, e tem que fazer o registro dessa empresa, porque ele já virou um outro tipo, tem que fazer o registro na junta comercial, entregar aquelas declarações, como já passou o prazo, já era, não pode mais ser optante, só no ano que vem, pagar toda aquela dívida que vai para a dívida ativa. Então, pense o tamanho do problema. E aí, ele chegou no meio, aí, vamos supor um exemplo, março, abril, ele foi lá, tirou uma nota, não sabia que já tinha saído da opção de MEI, ele vai ter que pagar o imposto sobre essa nota já num regime diferente, que vai ficar altíssimo, né? Então, assim, o que eu falo para essas pessoas que têm MEI? E também a Serfaz também está notificando, não pela questão da dívida, que não foi paga, mas também pelas compras. Muitos clientes, tinha um cliente, né, que ele me ligou, Sanara, como é que tá a minha situação? Eu tive um amigo que foi autuado, foi até na região de Botuarã, de 100 e tantos mil. Eu falei, mas pelas compras. Eu falei, mas que estranho. Aí eu falei, essa empresa foi MEI? Aí ele falou, era o MEI. Eu falei, mas isso aí eu já tô sabendo há muito tempo, porque eles estão comprando tanto, porque o faturamento é 81 mil. Então, eles têm que ter ali uma margem de compra no máximo de uns 60%, 70% de compra. Então, estão estourando, comprando 100 mil, 150 mil. Então, a Serfaz já está vendo que o perfil dele não é mais MEI, é uma microempresa. Só que até então, eles estavam apenas intimando para poder fazer a mudança para a microempresa. Só que eu já vi que agora mesmo, então, já começou mais recentemente já a fazer até as atuações. Então, muito cuidado. Quem é MEI já está extrapolando, não tem mais condições de ser MEI, mude. O que quer dizer? Que você já está crescendo o seu negócio, né? Então, vá para um AME, procure um contador e faça a mudança. É diferente, vai pagar mais imposto, mas você está crescendo, está vendendo mais, né? Uhum. E faz as mudanças necessárias. Interessante. Uma dúvida também muito comum, eu acredito, dos empreendedores, principalmente no início, é a seguinte: é obrigatório começar com um contador, com um serviço de contabilidade, ou tem como uma pessoa, de algum jeito, ir fazendo por conta própria? Ou, enfim, esclarece isso aí pra gente. A questão é muito difícil você conseguir andar com a empresa, levar essa empresa sem um contador. Porque tem a assinatura do contador, tem a parte trabalhista, tem coisas que envolvem o conhecimento do contador que você não vai conseguir. Posso abrir uma empresa? Pode. Você consegue abrir lá. Se você souber o passo a passo, né, você consegue. Hoje é o que eu vejo, uma empresa que ela não vai precisar, logo de imediato, do contador é o MEI. Né? Porque ele vai ter as guias dele lá todo mês, só se ele precisar emitir uma nota, ter uma senha, algum acesso a Serfaz. Mas aí, até então, não há necessidade. Mas a partir do momento que a gente passa por uma microempresa, há sim a necessidade do contador. Certo. Tem alguns conceitos nessa área contábil financeira que eu acredito são muito importantes para o empreendedor ter conhecimento, né? Por exemplo, capital de giro, fluxo de caixa, faturamento, lucro. Explica um pouquinho para a gente sobre alguns conceitos
que você entende que são fundamentais ali para a pessoa começar a organizar, não fazendo besteira, né? Porque eu sei que existe um pouco de confusão às vezes. Uhum. A questão do capital de giro, lógico que é importante para você iniciar seu empreendimento, né? Ali sua empresa, seja pelo banco ou que já tem um capital próprio, porque isso aí facilita, né? Porque quando você vai iniciar ali a empresa, lógico que você não sabe qual vai ser a sua demanda inicial, primeiro mês, segundo mês. Onde que você tem que ter esse capital para você cobrir suas despesas? O custo, o que você vai investir, se é prestação de serviço, se é um comércio, se é uma indústria. Então, ele precisa aplicar. Se é uma indústria, ele tem que comprar insumos para poder criar, né, produzir seu produto e para revender. Então, ele tem que ter um capital inicial. Não tem como, né? Então, aí ele tem que fazer uma pesquisa de mercado, a viabilidade, para ele poder saber aquele local onde ele vai implantar aquela empresa, se é viável ou não, né? Para depois não ter problema, ter que fechar, mudar. Então, isso já geram gastos, né? Então, assim, é um faturamento. Qual é a previsão que ele tem desse faturamento, desse produto? O mercado. Às vezes ele tem um concorrente, esse concorrente, o produto ele está vendendo mais barato, será que o fornecedor dele, por que ele está vendendo mais barato que eu? O fornecedor dele é de onde? É de fora do estado, então já gera um custo maior. Eu tenho clientes que não têm fornecedores na Bahia, então o custo dele já é maior do que aquele que compra aqui, né? Porque ele já tem ICMS interestadual, em algumas situações, não são todas, tem produtos que já vem pago, então assim, é uma análise, né? Então, assim, ele vai ver o faturamento dele, a questão das despesas, né? Muitos aqui não usam fluxo de caixa, não faz a planilha de custos e despesas. Tive clientes, né? É engraçado que geralmente ele comprava lá o produto na nota fiscal e colocava um preço, uma margenzinha e vendia. Só que ele nunca parou para ali rever se realmente estava tendo lucro, às vezes ele estava tendo prejuízo, porque ele não somava ali em cima o ICMS que ele paga do interesse estadual, as despesas dele com o funcionário, o percentual, quanto que aquilo ali, né, aquela carga tributária que está ali em cima, que ele tem que somar, a saída, quanto que ele paga de imposto, qual a alíquota dele ali na saída, água, luz, internet. Então, tudo isso gera custos. Então, ele tem que ter um percentual, tem que ter um planejamento para ele saber qual o preço de venda dele para ele não ter prejuízo, né? Então, muitas empresinhas pequenas não têm esse conhecimento e acham que tá legal. E aí começa o negócio a apertar, ir para banco e é complicado. Entendi. Então, isso afeta diretamente na precificação também dos produtos, né? Você tem aí, então, o pessoal que está de casa, às vezes, está começando aqui. A gente sabe que tem pessoas mais avançadas, mas tem pessoas mais iniciantes também. Então, o fluxo de caixa seria o capital, né, que você precisa para manter o seu negócio girando ali, né? Funcionando, aquela distância também entre o que você vai ter um recebimento mais para o futuro, né? Você tem que cobrir esses custos antes de você ter as entradas. A diferença entre... eu acredito que sejam conceitos aí que geram muita confusão, é a diferença entre faturamento e o lucro efetivo, né? Porque o faturamento é quanto movimenta de dinheiro... Total bruto. Bruto, né? E o líquido, ele abatendo tudo, né? Custos, despesas. E que não é só o custo do fornecimento do produto, mas o custo de exposição, o custo de marketing, o custo de energia, né? Seguro, às vezes seguro, tem. né? Todo aquelas despesas que às vezes a gente não percebe diretamente, mas que de forma ali fracionada, cada produto tem que arcar um pouquinho com essa estrutura, né? E toda essa cadeia, né? Então, assim, sobre precificação, que dicas você daria para quem está começando assim, ó? Antes de você precificar, cuidado com alguns detalhes. O que é que você faria de maneira breve e organizada aí, só para quem está nos assistindo aí? Então, quem está iniciando, eu até falo para meus clientes, começar um controle de estoque ali, um sistema bem legal, tudo organizadinho, tem que colocar as margens de lucro, embutir no produto,
fale com o seu contador, quanto que está a minha saída, quanto que eu estou pagando esse produto na minha entrada, vai somando tudo e coloque seu preço ali ajustadinho no seu sistema, bem organizadinho, para não ter problema mais para frente e ter prejuízo, principalmente na questão de imposto. Ok. E aí, já para poder a gente encerrar, a gente está com um tempo bem apertado hoje, quais dicas você daria aí, finais, para quem está começando negócio ou quem quer crescer um negócio e reconhece que a contabilidade, às vezes, não tem um profissional ali acompanhando, enfim, que dica você daria para poder organizar, né, colocar os pés no chão aí realmente e tanto iniciar como também crescer de maneira estruturada? Assim, o que eu indico muito a questão aqui é da mistura do capital do empresário, pessoa física, da pessoa jurídica, né? Quando você não tem um controle dessas finanças, começa a virar bola de neve. Você começa a buscar muito bancos e nisso daí já depois não consegue mais pagar impostos, pagar a folha de pagamento porque investiu errado, tirou dinheiro da empresa num momento que não seria um momento correto, porque a empresa, ela fechou aquele mês, tá no azul, tá ótimo, mas não quer dizer que você tenha que tirar esse dinheiro, eu vou investir comprar um apartamento, uma casona, mas a empresa ainda, você precisa de capital para o próximo mês você fazer uma compra, você investir dentro da empresa. Então, eu coloco aí que uma empresa, para ela sobreviver legal, vai de uns 5 anos. É o que a contabilidade fala, de 5 anos em diante, ou até mais. Eu mesmo, quando eu criei minha empresa em 2016, eu comecei muitos anos depois a falar assim, a respirar e realmente eu consegui me manter. Então, assim, não é fácil. Tô vendendo muito, mas vem uns perrengues da vida, vem uma pandemia. Então, tudo isso vai refletir na sua empresa. Então, se você tem uma saúde excelente da sua empresa, você vai ter uma saúde também financeira na sua pessoa física. Então, muito cuidado com isso. Não pode misturar. Eu sei que é difícil. Muitos clientes hoje misturam, né, a parte da empresa, mas com cuidado. Porque isso pode prejudicar a empresa e até fechar. Que é o cenário mais... Já vi. Já vi acontecer. Perigoso, né? E que a gente menos deseja, né? Com certeza. É isso aí, pessoal. Sayonara, agradecemos a sua presença hoje aqui. Espero que tenhamos aí outros momentos para bater outros papos, tá? Com certeza. Compartilha com o pessoal aí onde que eles podem te encontrar nas redes sociais, entrar em contato com você, de repente alguém que queira aí uma consultoria sua, algum serviço. Então, no Instagram, sayonara.najara. Meu escritório está aqui localizado na rua Castro Alves, né? Mudamos de endereço recentemente, ali próximo à Academia Bem-Estar. E no Instagram também tem um celular, a gente está aí atendendo com mais 2 funcionárias e mais 3 funcionários. Para quem puder querer consultoria, estou aí à disposição. Os MEIs também, estou à disposição para ter muita dúvida, às vezes quer mudar, precisa mudar. A CIMAC também nos ajuda bastante. Então, estou à disposição. Maravilha. Então, pessoal, vocês nos encontram também no amigos.inegócios no Instagram, tá? Então, confira lá. Vocês podem ver aqui, não sei se estão assistindo no YouTube ou no Spotify, mas deixe seu comentário aí, compartilha com a gente o que mais chamou a sua atenção, qual foi a dica que mais te ajudou e compartilha também, de repente, outras dúvidas aí que você tem. Quem sabe a gente não bate um outro papo aí para tirar outras dúvidas do pessoal. Tá bom? Grande abraço e até mais. Olha lá e dá um tchauzinho, ó. Tchau, tchau!